Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero com alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Podeis voltar vossos assentos. Muito obrigado. Quero a Deus externar a minha gratidão por uma vez mais estar em sua casa, adorando o seu excelso nome, bem como grato a Deus pela vida do nosso pastor, reverendo Arnóbio Tavares, pela confiabilidade, aos demais pastores e obreiros da casa do Senhor e a toda a igreja, pela forma tão carinhosa e respeitosa que sempre nos recebe. Queridos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Quero, com a ajuda de Deus, meditar convosco sobre o Espírito Santo atuando na igreja. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Os 2 primeiros versículos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, diga comigo, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. Queridos, diante de um livro que será chamado pelos maiores biblistas de Atos do Espírito Santo, pois registra não só a história da igreja cristã, como também o desenvolvimento do cristianismo. E este livro será um segundo volume de um tratado escrito pelo Dr. Lucas, que vai relatar o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Diante do compêndio histórico que este livro traz, nós perceberemos nitidamente o quanto o Espírito Santo atuou por meio dos apóstolos e de forma vívida no seio da igreja. É bem verdade que aqui nós temos o estabelecimento da igreja entre os judeus e também o progresso dela entre os gentios. Desde que Jesus, quando esteve lá em Cesareia de Filipe, quando interrogou aos discípulos o que os homens diziam acerca dele, uns começaram a responder: dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Mas Jesus, olhando
para o seu colégio apostólico, fez a pergunta direta: e vós, quem dizeis que eu sou? Por revelação divina, porque o próprio Jesus disse que não foi carne nem sangue, mas o Pai que revelou a Pedro, que tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve esta afirmação, uma afirmação reveladora, porque ali estava sendo falado da deidade, da divindade, um dos aspectos da natureza divina, o próprio Cristo como revelação de Deus. Olhando para Pedro, disse: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, porque te digo que tu és Pedro, Petrus, do grego, fragmentos de pedras, pedras pequenas. Mas sobre esta pedra, pessoa de quem se fala, na gramática grega, é claro o que Jesus falou dele mesmo, diante desta afirmação de que eu sou Cristo, de que eu sou a pedra, do grego Petra, pedra rochosa. Eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Quando Lucas descreve em sua narrativa o que Jesus havia prometido, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando Jesus ressuscita, após 40 dias, ele aparece pela última vez. Já tinha se mostrado algumas vezes aos discípulos, a Maria e a outras mulheres, como disse Paulo, a mais de 500 irmãos. Naquele último dia, estando próximo da sua ascensão, ele deu uma ordem, e a ordem foi: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quando Jesus volta aos céus, os discípulos, algumas mulheres, em um total de quase 120, vão ao cenáculo. Era um domingo, festa de Pentecostes. Jerusalém, por esta ocasião, havia afluído gente de todas as localidades. E ali reunidos, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia festivo, de repente veio do céu um som, e era como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O nascedouro da igreja se dá aqui com a presença do Espírito Santo, como a promessa do próprio Deus, falada por meio de Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Aleluia. Estamos falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade.
que é consubstancial com o Pai e com o próprio Cristo. A Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é coautor da criação, Ele é onipresente, o Espírito é onipotente, o Espírito é onisciente, o Espírito é o doador da vida, Ele é celestial, Ele é santo, Ele é de Deus, é o Espírito do Deus vivo, é o Espírito do Senhor Jeová, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus, é o Espírito de adoção, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de revelação, é o Espírito de verdade, é o Espírito da graça, é o Espírito da promessa, é o Espírito de fortaleza, é o Espírito da glória. Ele fala, Ele sonda, Ele convida, Ele convence, Ele regenera, Ele renova, Ele purifica, Ele santifica, Ele consola, Ele ensina, Ele guia, Ele ordena, Ele constitui, Ele julga, Ele impede, Ele geme, Ele unge, Ele reveste, Ele concede ousadia, Ele garante vitória, Ele discerne, Ele é a origem da criação, Ele é a origem da vida, Ele é a origem da paz, Ele é a origem do gozo. Ele pode ser resistido, mas Ele também pode ser entristecido, Ele pode ser apagado, Ele pode ser blasfemado, mas Ele liberta da lei do pecado, Ele nos conduz a ganhar almas, Ele é a promessa, Ele habita no crente. O Pai Celestial prometeu o Espírito, a comunhão do Espírito está revelado, o Espírito abre-nos os céus, o Espírito nos dá novo acesso ao Pai, o Espírito da vida, o Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações. O Espírito é um vento misterioso e o Espírito Santo glorifica o Pai. Neste livro de Atos dos Apóstolos, que revelação tremenda! Desde a promessa no capítulo 1, o seu derramamento no capítulo 2, a partir dos 3, o Espírito, por meio dos apóstolos, começa a operar milagres. No capítulo 4, ele dá ousadia a Pedro e a João, mesmo encarcerado, cheio desta virtude, eles disseram, depois de soltos, foi à casa de oração, transmitiu uma mensagem e disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Jamais poderemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. No capítulo 5, o Espírito se revela como Deus, desmascarando um casal mentiroso, Ananias e Safira, por meio de Pedro. No capítulo número 6, o Espírito vai trabalhar por meio do seu próprio poder, capacitando homens para o serviço diaconal, porque havia crescido o número de discípulos e os apóstolos precisavam se dedicar um tempo maior na oração e no ensino da palavra. Do capítulo 7, o Espírito vai inspirar, aleluia, ao primeiro mártir, por nome de Estevão, que vai falar, aleluia, uma mensagem tremenda, trazendo desde, aleluia, os pais do Antigo Testamento até aqueles dias. Do capítulo 8, pelo Espírito, no meio da igreja,
haverá uma dispersão, glória a Deus, de modo que a pregação, a expansão do evangelho vai percorrer até chegar a Gaza, aleluia, um lugar deserto. No capítulo 9, o Espírito vai convencer a Saulo de Tarso de que ele era um pecador, embora perseguidor da igreja, mas naquele dia estaria sendo escolhido como um vaso para levar o evangelho de Cristo às nações gentílicas. No capítulo 10, o Espírito vai abrir os céus, aleluia, e vai cair sobre a casa de Cornélio, aleluia, e a partir dali os gentios também serão alcançados. No capítulo 11, aleluia, haverá salvação em tantos outros lugares, de modo que os cristãos, pela primeira vez, assim serão denominados pelo Espírito. No capítulo 12, haverá livramento. No capítulo 13, a obra missionária será dirigida, porque depois que doutores, aleluia, que estavam reunidos ali, tendo orado e jejuado, é o Espírito que vai falar no meio da igreja e vai dizer: apartai-me, aleluia, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Quando a igreja dá evasão, aleluia, ao Espírito, isto é triste, mas quando a igreja abre as portas, compreendendo que sem o Espírito não haverá uma atuação poderosa da mesma aqui na terra, mas quando entende esta verdade, é Ele quem fala, é Ele quem governa, é Ele quem dirige. E de onde é que o Espírito dirige e governa a igreja? É exatamente do púlpito, por meio do pastor, aleluia, por meio daqueles designados a transmitir a mensagem de Deus. Se você quer ser dirigido pelo Espírito, aleluia, o lugar é aqui, nas terças-feiras, porque deste altar o Espírito, por meio do nosso líder, nos dirige a entender qual é a compreensão verdadeira da sua atuação no nosso meio. No capítulo 14, haverá a confirmação da obra pelo Espírito Santo. Quando Paulo está na região da Galácia e da Frígia, percorre as cidades de Listra, Icônio, Derbe, e vai encontrar um moço que já era um discípulo, por nome de Timóteo. Paulo volta ali a fim de fortalecer a fé dos irmãos e confirmar, aleluia, todos aqueles que haviam recebido a palavra. No capítulo 15, o Espírito Santo vai conduzir a primeira assembleia, a primeira reunião da igreja em Jerusalém, quando os líderes Tiago, Paulo e Pedro discutirão e chegará ao denominador de que todos poderiam ser alcançados por meio da promessa de Deus. E a promessa dizia respeito aos judeus, dizia respeito à descendência judaica, mas dizia também respeito a todos os outros povos. No capítulo 16, haverá uma perseguição, mas é o Espírito quem vai desfazer tal perseguição na igreja. No capítulo 17, haverá um avanço, aleluia, é Paulo compungido pelo Espírito Santo, já na região da Macedônia, por ocasião da sua segunda viagem missionária, depois de ter passado em Tessalônica e em Bereia, chega em Atenas,
vendo a cidade entregue à idolatria, Paulo está aguardando a Silas e a Timóteo, que ficaram em Bereia. Aleluia. E ali ele é compungido pelo Espírito a anunciar o Deus vivo e verdadeiro, que os atenienses não conheciam. No capítulo 18, a liderança da igreja é fortalecida mediante o Espírito. No capítulo 19, haverá uma demonstração de poder do Espírito, porque Éfeso será incendiada, até aqueles que praticavam magias rasgavam seus livros de manuais em praça pública, porque reconheceram o Deus de Paulo, aleluia, que estava ali, cheio do Espírito. Do capítulo 21, aleluia, é o Espírito Santo que vai dar os fatos previstos, glória a Deus, de modo que Paulo, quando se despede dos bispos asiáticos, mas precisamente os de Éfeso, aleluia, ele diz com todas as letras que Deus constituiu, aleluia, bispos para apacentar a sua igreja, que ele havia resgatado com o seu sangue, aleluia. Do capítulo 21, glória a Deus, é isto que nós acabamos de dizer, esta revelação proeminente. No capítulo 22, a presença constante do Espírito, a partir de Paulo, quando vai defender, glória a Deus, o seu apostolado e a sua própria conversão. Capítulo 23, haverá uma proteção contínua do Espírito. Do capítulo 24, haverá um encorajamento pelo Espírito constante. Do capítulo 25, haverá uma convicção total dada pelo Espírito àqueles que haviam se convertido. No capítulo 26, o Espírito vai tornar a igreja heroína. No capítulo 27, haverá uma consolação do Espírito. E no capítulo 28, haverá um conclame a nós continuarmos o progresso da igreja, porque este livro, ele não tem uma conclusão como as epístolas paulinas, petrinas, joaninas, em que se conclui dizendo, aleluia, alguma saudação, ou como se conclui dizendo alguma bênção, impetrando a bênção do Senhor, aleluia. Mas o livro de Atos, ele não tem uma terminação conclusiva, porque a Bíblia diz que depois que Paulo, 2 anos inteiros, ficou em uma casa alugada, que recebia todos quanto vinham vê-los, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Fica no ar, aleluia, porque é de responsabilidade da igreja, por meio do Espírito, sequenciar esta obra até que ele venha. Aleluia. Seria a partir daqui o cerne da questão. O que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso papel? Será que estamos disponibilizados pelo Espírito de fazer, de dar continuidade, de progredir, sem impedimento algum, a obra que Ele nos ordenou a fazer? Glória a Deus. A minha interrogação, ela é provocativa. Se nós como igreja, se nós como cristãos, e aí individualmente, porque quando falamos da igreja,
no sentido coletivo. Muita gente se esquiva e parece não ser o responsável por tal obra. A igreja é o coletivo, mas a igreja é formada por membros. Cada membro com a sua funcionalidade, com o seu papel, para desempenhar a sua atividade. Sabe qual é o Espírito? Ele me diz por meio desta palavra que tem muitos deitados em berço esplêndido, dormindo o sono da indolência. A obra que precisa avançar, o trabalho que precisa progredir, as almas que precisam serem ganhas, doentes que precisam ser curados, fracos que precisam ser fortalecidos, caídos que precisam se levantar. O Espírito quer fazer, mas ele precisará, não por ter na essência esta necessidade. Ele é Deus e independe de nós, mas ele não utiliza para esta geração uma massa angelical. A voz profética no mundo é a igreja. Eu vou dizer outra vez: a voz profética no mundo é a igreja. Oh, o Espírito conclama, e nesta noite ele diz: levanta-te, levanta-te, acorda, ó tu que dormes. Estamos sendo bombardeados por uma filosofia puramente humanista, pagã, marxista, diabólica, ideologias contrárias aos princípios da palavra. Uma geração enferma, conduzida pela grande mídia, controlada pelas ações infernais. E a igreja, que segundo o próprio Paulo em Efésios 3, está em uma dimensão espiritual, em lugares celestiais, que recebeu o Espírito como selo da promessa, como garantia de que nós não somos pertencentes a este mundo, embora estamos no mundo, e enquanto estamos no mundo, é por meio de nós, é por meio da igreja, é por meio de mim e de você que nós iremos frear as ações diabólicas. Geração eleita, povo adquirido, e o texto diz qual é o objetivo: é para resgatar aqueles que estão em trevas para a sua maravilhosa luz. Eu já vou concluir, mas deixa eu mexer com você. Pelo Espírito que me conduziu a esta palavra,
de que nós seremos cobrados e requeridos. O tribunal de Cristo será uma prestação de contas para aqueles que forem arrebatados. E não é simplesmente o ser salvo. As obras, os frutos, o que nós fazemos, terá uma prestação de contas. Enquanto o diabo não brinca de ser diabo, enquanto o diabo trabalha diuturnamente, 24 horas por dia, a igreja não pode cochilar, porque nós somos a igreja, nós somos a habitação do Espírito, nós somos a morada do Espírito. Nós batemos no peito dizendo que o Espírito Santo mora dentro de nós. Ele quer te levantar como homem, como mulher, como jovem, como obreiro, poderoso, cheio de ousadia. E nesta noite Ele está pronto para te dar desta virtude, deste poder, desta ousadia, desta graça, aleluia, por meio da tua voz, por meio do teu louvor, por meio da tua pregação, por meio da tua evangelização, por meio do teu testemunho de vida, por meio da tua pessoa, por meio da tua família, a anunciar, aleluia, a proclamar, a dizer que este Espírito, Ele transforma. Oh glória, levante a sua mão direita, feche seus olhos, porque tenho a liberdade de profetizar pelo Espírito. Aleluia, com esta mensagem para a tua vida, para o teu ministério, aleluia, haverá uma história diferente a partir do momento que você disser: eu me disponibilizo. Espírito Santo, bata no peito e diga: eu estou aqui, Espírito Santo, aleluia. E a partir desta declaração verdadeira e consciente, você será usado em ousadia, você será usado em graça para milagres, para a salvação de vidas, para fortalecimento dos fracos, para levantar os que estão no chão e fazer compreender que esta igreja é a igreja de Cristo, que é guiada pelo Espírito. Rebaia o semeanto rebeca ramanteio. Ramante que rabaseio dei biquimonto rabai. Ramante que eu chayambondei. Eu não acredito em outra geração. É esta geração, a geração do arrebatamento. E é esta que Deus quer usar. Ramante remiondoraya bei. Bramantorabasebidei. A figueira está sendo balançada. A figueira está sendo balançada. Seja você um arauto, seja você um mensageiro, seja você um portador, aleluia. A atuação do Espírito, ela deve ser vívida e experimental a partir da tua vida. No nome de Jesus, receba esta palavra. Meu pastor, obrigado.